Beleza, pessoal? Vamos lá, a gente vai começar hoje a nossa aula de BR Office Writer, ok? Então, meu nome é Wellington, tá? Eu deixo sempre com vocês os meus contatos, tá? Sou formado em Gestão e Tecnologia da Informação, pós-graduado em Banco de Dados. Vou estar ministrando para vocês essa aula de BR Office. Nós estaremos começando hoje com a parte de Writer, ok? Vamos lá, venha comigo. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, uma coisa que é muito importante quando se fala em Writer ou BR Office, é nós compararmos ele com uma ferramenta que é muito utilizada no mercado, que é o Microsoft Office, ok? Então, quando você analisa o Microsoft Office em relação ao BR Office, ou conhecido também por LibreOffice ou OpenOffice, tá? Vocês vão ter uma analogia entre os programas, ok? O primeiro programa, que é esse que a gente vai trabalhar hoje, que é chamado de Writer, ele se compara ao editor de texto Word, tá? Assim como existem outros aplicativos dentro dessa ferramenta que a gente vai também estar trabalhando, que será o Excel, que tem o seu genérico, que eu brinco muito dentro do BR Office, que é o Calc, que nós vamos trabalhar em outras aulas, o PowerPoint, que também iremos trabalhar na opção do BR Office, que é o Impress. Existem ainda outras ferramentas que estão posteriormente, que dão auxílios a essas ferramentas, que é o Base, ou Banco de Dados, tá? O Formula Mesh, tá? E esses programas também têm a sua respectiva comparação aos softwares da Microsoft também. Então, a primeira coisa que você tem que entender dentro do contexto de concurso público é diferenciar esses dois software, ou essas duas ferramentas de software que nós chamamos de suítes de escritório. Então, eu tenho que saber qual que é da ferramenta da família Microsoft e qual que é a ferramenta software livre, ou conhecido também com outros nomes, né? O BR Office, ou LibreOffice, ou OpenOffice, tá? Então, isso é uma das primeiras coisas. O que nós vamos trabalhar hoje está dentro dos editores de texto, que é o LibreOffice Writer, ou BR Office Writer também. Posteriormente, iremos trabalhar com o editor de texto conhecido pago da Microsoft. Como que chegou a essa ideia desse LibreOffice? Então, como que esse software surgiu aí no mercado, né? A ideia, a necessidade de utilizar software de editor de texto, ela já vem de longa data. A Microsoft, ela foi uma das pioneiras com software de extrema usabilidade e recursos como o editor de texto da Microsoft Word. Com a necessidade cada vez maior de utilizar-se software de editor de texto, várias pessoas que utilizam dentro do software chamado software livres perceberam que precisava de ter um software compatível com esse software pago, que é o Word, que pudesse dar a mesma ideia ou te desse as mesmas ferramentas ou recursos para poder trabalhar no dia a dia. Então surgiu então, a ideia de criar esse software. Inicialmente, a ferramenta LibreOffice, que utilizava, que é um grupo de software, depois surgiu também a OpenOffice e a BR Office, que são esses três grandes ferramentas no mercado. A BR Office, que é o que a maioria que a gente vê nos editais brasileiros, né, de vários concursos públicos que tem por aí, a gente vai ver lá dentro do edital do BR Office. Eu sempre gosto de orientar o seguinte: o BR Office, ele deixou de ser, ele foi descontinuado. Não é que o software não existe mais, mas ele foi descontinuado. Não existem versões atuais do BR Office. O nome dele mudou. Hoje ele existe uma outra ferramenta, tá, que segue essa mesma linha que a gente chama de OpenOffice e LibreOffice, ok? O BR Office, então, ele descontinuou. Mas, no entanto, nos editais, ele ainda vem cobrando esse nome. Então, a gente fica atento, tá? Existe até um questionamento que a gente sempre fala que não entendemos o motivo de estar acontecendo isso aí, que eles ainda falam no BR Office, alguns editais que colocam Open ou LibreOffice, mas está lá escrito BR Office. De toda forma, não interessa para a gente. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o Writer, e essa maneira com que a gente vai trabalhar vai te auxiliar em todos os softwares para poder responder as questões que serão cobradas nos concursos, aí, nos editais que serão publicados. Lembrando mais uma vez que esse software Writer não é um software tão amadurecido igual você tem, por exemplo, o Word, né? Que é um software já experimentado de longa data, um software que já vem constantemente sendo trabalhado. Mas
é um software robusto. E a grande vantagem que ele tem em relação ao seu concorrente, que é o Word, é que ele é um software gratuito. E você não precisa de pagar nenhuma licença, você não precisa de comprar esse software. Basta você entrar na internet, lá no Google, escrever Writer, vai aparecer uma dessas 3 empresas lá, um desses 3 fabricantes, para que você possa escolher o OpenOffice, o LibreOffice, o BROffice, para você fazer o download. O que eu te oriento é que o BROffice, ele é muito antigo. A versão que você vai encontrar não é a versão atual de 2017 ou 2018, tá? Diferente do OpenOffice, do LibreOffice, que você encontra essas versões mais atuais, ok? Bom, a outra grande vantagem dele ser de graça é que ele também é um software livre, ou seja, é um software que está disponível para vocês que tenham um conhecimento técnico poder fazer alterações, mudanças nesse software, tá? O LibreOffice, o OpenOffice e o BROffice são um suíte de escritório. E dentro desse suíte eu tenho quem? O Writer, que é o editor de texto, que é o que a gente vai estar trabalhando aí. Lembrando mais uma vez que nós temos o editor concorrente dele, que é o Word, que depois estaremos falando uma outra aula a respeito dele, tá? Ou Microsoft Word, como ele é conhecido. Uma das primeiras coisas importantes dentro do Writer que a gente tem que entender é uma coisa que a gente chama de compatibilidade e extensões de arquivo. O que é isso? Quando você abre o programa editor de texto Writer, você vai se deparar com uma série de arquivos de textos ali, né, que você vai estar trabalhando, e ao salvar esse arquivo, ao salvar este documento, ele te dá uma extensão, tá? Eu explico melhor sobre essas extensões de arquivo lá na aula de sistemas operacionais, que eu vou falar de Windows, na aula de sistema operacional que eu falo de Linux, eu falo melhor lá sobre arquivos. Mas aqui, eu quero que você entenda que esses arquivos que você vai salvar, eles vão ter uma extensão. E essa extensão é como se fosse um sobrenome desse arquivo, é o que qualifica a que família ele pertence. No caso de hoje, a aula que nós estamos trabalhando, que é o Writer, ele pertence ao arquivo da extensão documento conhecido como ODT. ODT é a extensão padrão dos arquivos que quando você salva dentro do Writer, ele já te dá essa opçãozinha padrão ODT. Se você reparar, ao salvar dentro do Word, a partir da versão 2003 para frente, você vai perceber que ele vai salvar com 2007 para frente, ele vai salvar com uma versão DocX, tá? Essa versão DocX, que é a partir da versão 2017 para frente, ela é uma versão que a versão lá do editor de texto do Word. Agora, dentro do Writer, vocês vão perceber que ao salvar por padrão, ele salva com essa ODT. É importante vocês entenderem isso aí, porque quando a questão ser cobrada lá no comando dela, perguntar para vocês qual é a extensão padrão para salvar documento dentro do editor de texto do Writer. Aí vai ter as alternativas, A, B, C, D, e aí você vai marcar, claro, aquela que está escrito ODT. PDF não é padrão, ele exporta em PDF. O doc não é padrão, mas ele consegue salvar no formato doc. O dot também não é padrão, mas ele consegue salvar. O HTML, o XML, o UOT, o FODT. Então são outras extensões que este editor tem que ele vai estar salvando. Não são padrões, são compatíveis. RTF, que é um formato que o Word salva, ele também consegue. TXT, que é um formato lá do bloco de notas, ele salva, mas não é padrão dele. Até o próprio DocX, que é uma versão mais atual da Microsoft, que eu falei a partir da versão 2007 para frente, que é DocX, que eu falo melhor sobre isso lá na aula de editor de texto Word. Então, dentro da ferramenta, você consegue salvar com todas essas extensões. Mas o legal aqui é que você saber que, ao salvar por padrão, ele salva na versão ODT, tá? Outra coisa que é importante você entender na hora de salvar um arquivo dentro do Writer é isso aqui, antes que eu esqueça. É quando você vai salvar, abrir essa janelinha aqui, dentro da opção arquivo, quando você vai lá no arquivo, vai ter uma opçãozinha lá escrita salvar como. Essa opçãozinha salvar como, ou você aperta lá Ctrl Shift S, ela te abre essa janela, que é essa que eu te mostrei aqui. Dentro dessa janela, você vai ter todas essas opções de escolher a extensão de arquivo. Só que tem um detalhe que as pessoas deixam de explicar isso,
que é uma pequena diferença entre salvar e salvar como. Quando eu escolho a opção salvar pela primeira vez, ele me dá uma janela onde eu direciono onde eu quero salvar esse arquivo. Quando eu escolho salvar como a primeira vez, ele faz a mesma coisa. Então, a primeira vez não muda, vai ser a mesma opção para salvar e salvar como. Não muda, não tem nada de alteração nisso. No entanto, a partir do momento que você salva esse arquivo, dá um nome para ele, gera um nome para esse arquivo, e aí você tem a necessidade de abrir esse arquivo e salvar ele novamente. Se você clicar na opção salvar, ele apenas te dá essa opção aqui, ó, salvar, que é o Ctrl S, ele apenas te dá a opção de alterar o documento que você salvou. Ou seja, se você acrescentar mais um parágrafo, se você acrescenta mais uma linha. No entanto, se você clicar na opção agora salvar como, que é o Ctrl Shift S, ele agora abre novamente a janela para você. E ali você vai poder fazer o quê? Escolher a opção de criar uma cópia deste documento original. Então ele vai pegar este documento e cria uma cópia. A partir das alterações que você fez, ela vai estar salva e mantém-se quem? Aquela cópia original. Então a diferença entre o salvar e salvar como está o quê? A partir da segunda vez que você vai salvar esse documento, ou abrir um documento que já foi salvo, ele te dá a opção salvar, de alterar esse documento, e salvar como? De criar uma cópia deste documento, mantendo o seu original. Outra questão interessante, quando se fala no Writer, é quando ele te dá essa opção chamada a opção de criar um documento no formato PDF. Lá no editor de texto Word, eu falo melhor disso na aula de Word, lá do editor de texto Word, lá eu tenho a opção de salvar um arquivo como PDF. Aqui no Writer, você vai perceber que nenhuma das opções tem PDF. Cuidado com isso, que tem muitos pega nas questões, que eles vão falar para vocês que o editor de texto, Writer, para se salvar um documento no formato PDF, basta em arquivo salvar como. Não, aqui eu não tenho nenhuma opção em PDF, tá? Quando eu tiver essa necessidade, ao invés de eu colocar arquivo salvar como, eu não vou fazer isso. Eu vou vir em arquivo e marcar a opção exportar para PDF. Porque, ou simplesmente clicar também na barrinha de ferramenta, que tem lá no Writer, que eu vou clicar nesse botãozinho, ele vai me dar a opção de exportar para PDF. Então, o Writer não tem a opção de salvar como PDF, no formato de PDF. Como que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que exportar. Se a questão falar para você, dentro do editor de texto Writer, existe a necessidade de salvar um arquivo no formato PDF. Quais são os passos a serem seguidos para salvar esse arquivo no formato PDF? Aí vai ter lá assim, letra A, ir no menu arquivo, escolher a opção salvar como, marcar dentro das opções arquivo em PDF, dar o nome e clicar na opção salvar. Isso está falso. O que seria o certo? No menu arquivo, escolher a opção exportar como PDF, escolher o local de salvar, marcar a opção e clicar em salvar, dar um nome para esse arquivo, clicar em salvar. Ou simplesmente, lá na barra de ferramentas, clicar sobre o botão referenciado, ele pode colocar o sim para vocês, você clicar e mandar a opção salvar como. Muito bem? Outra coisa importante que a gente tem dentro do Writer é o saber as comparações dentro de cada formato. Como eu disse agora, eu tenho os concorrentes dos software livre, que hoje no mercado, diretamente é a Microsoft, com o chamado suíte de escritório MS Office, ou Microsoft Office. E não tem como eu falar de Writer se não tem essa relação, porque dentro das provas vão te cobrar essa relação. O que seria essa relação? Dentro do formato Microsoft Office, eu vou ter o nome de alguns aplicativos e eles terão as que nós chamamos de extensões padrões, aquelas que já vêm de fábrica, que já estão introduzidas no software por padrão. Na hora de salvar, ele já marca a extensão que ele quer. Agora, nos aplicativos livres, que no nosso caso é o Writer, que é o Calc, que é o Impress, que nós vamos trabalhar, eles também têm as extensões padrões, que é a primeira delas que eu já falei para vocês, que é o Writer com a extensão ODT. Word é Doc, ou DocX. Depois eu explico melhor por que tem esses parênteses aqui.
O Excel é XLS ou XLSX. Lá no Calc é ODS. O PowerPoint, ó, PPT, Impress, ODP. O nosso foco hoje é o Writer. Então, lembra lá, extensão padrão, ODT. Lembra disso, T de texto, ok? Vamos trabalhar diretamente com o texto. E a relação de cada um, ó, o editor lá com o seu formato, tá certo? Quanto a você salvar um documento, eu já expliquei a diferença entre salvar e salvar como, que é essa janelinha que você clica na opção salvar e salvar como, você escolhe o local que você quer salvar. Lembra que a opção salvar, ele faz uma alteração dentro de um documento que já foi salvo posteriormente. A opção salvar como, ele te dá a opção de copiar esse arquivo, criar uma cópia desse arquivo, mantendo o original e criando a próxima cópia. No entanto, tem um outro recurso que é muito interessante, que é a opção de colocar senha dentro de um documento. O Writer, ele te proporciona esse recurso, que é você criando um documento, e você não quer que ninguém abra este documento sem a sua permissão. Então, o que você faz? Os primeiros recursos mais utilizados é você, na hora de salvar, marcar a opção salvar com senha. Ele vai abrir um campo para que você digite uma senha, você confirma ela, ele vai fazer o quê? Bloquear esse arquivo. Permitindo a alteração agora somente quando alguém que tem essa senha digite e ele vai estar abrindo. Então, qual que é o campo? Arquivo salvar ou salvar como. Se for a primeira vez, não me interessa qual das duas opções. Se for a segunda vez, se você quer colocar senha num arquivo que já existe, que já está no seu computador, você vai abrir ele, vai lá na opção arquivo, salvar como, marque a opção salvar com senha, preste atenção, escolha a pasta, se for a mesma pasta onde tem o arquivo original, mude o nome desse arquivo. Por que isso? Porque estamos falando de Windows. O Windows não permite dois arquivos com nomes iguais na mesma pasta, tá? Eu falo melhor disso na aula de sistema operacional. Mas aqui, ó, eu tenho que fazer o quê? Colocar nomes diferentes na mesma pasta, salvei lá com nomes diferentes, mandei a opção salvar, pronto, esse arquivo agora tem o quê? Uma senha. Preste atenção que, ó, o padrão, ele está lá salvando com o padrão formato ODT, formato do Writer, ok? Então agora que você já tem uma noção, tá, do que é cada uma dessas partes iniciais do editor de texto Writer, eu quero que você venha agora comigo enxergar como que é esse plano desse software aberto. Então aqui eu tenho um print da tela lá do Writer, tá? Talvez, se você não tiver com a mesma versão que eu estiver aberto aqui, tá? A minha versão é a versão mais atual do Writer. Lembrando que eu expliquei lá, ó, que existe o Writer dentro do pacote BR Office, dentro do pacote LibreOffice e dentro do pacote OpenOffice. Vocês vão perceber que lá no BR Office, a versão mais alta que existe é a versão 3.6, que é uma versão de 2011, tá? A versão 3.6 do BR Office, ele é diferente do que você está vendo aqui. Essa versão é a versão atual do LibreOffice, tá? Existe também o OpenOffice, que às vezes pode mudar, que o negrito aqui, ó, não vai ser esse A minúsculo, é um A maiúsculo. Então é uma ferramenta que está em processo de mutação constante. Mas vocês vão perceber que é tudo intuitivo. Os atalhos são os mesmos, as posições das ferramentas, eles mudam o símbolo, um ou outro símbolo, ok? Bom, então essa daqui é a tela do Writer, tá? Do editor de texto. E vocês vão perceber que ela é dividida da seguinte forma. Eu vou ter na parte superior o que nós chamamos de barra de título, que é onde está escrito aqui, ó, sem título, que é o nome desse arquivo. Esse arquivo eu não dei nome para ele. Esse arquivo não fui ainda na opção arquivo salvar. Eu não fui na opção arquivo salvar como. O que significa? Significa que se eu ir lá na opção arquivo e clicar na opção salvar, ele vai me abrir a opção daquela janelinha, de onde eu posso escolher onde eu quero salvar o arquivo. Diferente, se esse arquivo já tivesse sido salvo, se eu tivesse colocado o nome dele aqui na barra de título, eu agora, se eu clicasse na opção salvar, ele apenas o quê? Alteraria. Isso mesmo. Então, logo abaixo eu vou ter os menus,
que a gente vai trabalhar todos os menus que estão aqui, ó, esses menus de utilização do aplicativo. Mais embaixo eu vou ter as ferramentas, ou barra de ferramenta padrão, que a gente chama. Mais embaixo ainda as barras de ferramenta de formatação. Eu ainda vou ter a régua de direcionamento do texto e a folha, que representa o quê? Representa o papel dentro do aplicativo, tá? Então, como é um editor de texto, é como se eu tivesse pegado uma folha e colocado ali dentro. Que seja A4, que seja ofício, tem um local que eu defino a largura e a dimensão dessa folha, que eu vou explicar melhor para vocês mais à frente. E mais embaixo, eu ainda vou encontrar algumas ferramentas, que nós chamamos de barra de ferramentas de desenho ou ferramentas auxiliares, que vão ser encontradas. E eu ainda vou ter aqui, ó, no meu canto direito, as outras ferramentas que a gente chama de ferramentas suspensas, também que tem algumas finalidades. O que é importante você entender para responder às provas, tá? A prova, ela normalmente cobra de você o conhecimento da ferramenta em si, saber o que ela é, que é aquilo que eu expliquei, que o Writer é um software livre, tá? É um software que você não paga por ele, tá? Você não paga os direitos dele. Além disso, ele vai te perguntar quais são a extensão padrão desse arquivo, que eu já falei para vocês, que é a extensão ODT, e também saber que tipo de arquivos que ele salva, além da padrão, aquela lista que eu passei para você no início. Além dessas opções, é super importante você agora entender o que? Cada um desses menus. Porque as questões elas vão trabalhar com vocês o entendimento, o que cada menu desse faz. Então, a ideia da banca é saber se você sabe lembrar o que tem dentro de cada menu. Você vai falar assim, professor, mas isso é muito difícil eu lembrar. Realmente, não é uma tarefa fácil você lembrar se você não utiliza a ferramenta constantemente. Quem já tem o hábito de usar, e normalmente a gente tem mais hábito de usar no dia a dia, a ferramenta do Word, tem mais facilidade, tá? Mas quem não tem esse hábito de usar uma ferramenta do Writer, o que eu oriento? Realmente que o primeiro passo, você que está assistindo essa aula, que seja por um celular, que seja um notebook, um tablet, se você tem um computador em casa, entre lá no Google, vai lá no Google, procura assim, ó, Writer, que seja o Writer LibreOffice, que seja o OpenOffice, que seja o BROffice. Baixe uma dessas versões. Eu oriento a baixar o LibreOffice, que é o mais atual, aí, uma versão mais atual do Writer. Baixa ele na sua casa, faz download, faz a instalação. Você vai seguir aquela instalação padrão, faz download, vai até lá, clica 2 vezes, faz o famoso next, 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 conclui, ou segue, segue, instala, né? Finaliza a instalação e abre esse editor para que você comece a familiarizar com ele. Estudar para informática é assim, você tem que fazer esses passos, tem que abrir o software, tem que estar testando esse software para que você lembre. Eu vou falar para vocês aqui, vocês vão fazer as anotações, mas é importante que você também abra, tenha a vivência com esse software, para na hora da prova você conseguir lembrar com maior facilidade, né? Então, eu tenho que saber essas menus, as ferramentas, e utilizar essa ferramenta como um todo é o que eles vão me cobrar na prova, ok? Muito bem. Como eu disse no início da aula, eu deixei lá, como vocês sempre deixam, bem no início da vinheta, o meu nome, meus contatos. Lá no órgão que eu trabalho, que é a Universidade Federal de Goiás, eu sou servidor público federal, lá nós temos a maior quantidade de software que a gente trabalha, é o software Writer, é um software livre, tá? Mas tem instituições que eles vão trabalhar com o quê? Com mais software pago, que é o Word. Mas o ideal é que você analise a banca, o concurso que você está fazendo, e escolha esse software. Geralmente no edital ele vem especificando qual editor de texto, ou se ele não especificar, aí você tem que estudar todos, né? Mas normalmente eles especificam. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho dessa primeira barra, que é a barra de ferramenta padrão, que é essa daqui. Vamos começar com as ferramentas, depois eu vou falar para vocês que dentro de cada menu desse existe alguma dessas ferramentinhas, ok? Então, vem comigo, vamos lá. Primeira barrinha de ferramenta que a gente vai estar falando é a barra de ferramenta conhecida como barra de ferramenta padrão, que é essa que está em destaque. Se você abrir o seu editor lá, você vai perceber que tem todas essas ferramentinhas aí e elas têm umas grandes funções dentro delas, ok? Então eu tenho a primeira opçãozinha que eu encontro aqui, que é esse menuzinho, parece aqui um objeto muito parecido com o símbolo do Writer, não é à toa, tá? Este símbolo é onde você inicia um novo documento, tá? Ou, preste atenção, utiliza uma técnica chamada Ctrl+N.
é muito importante, dentro das ferramentas de informática, você saber o local e os atalhos que para você chegar a esse local. Porque as bancas, cada dia que passam, elas estão explorando mais e mais essa questão de atalhos. Tá? E esses atalhos, eles são extremamente cobrados aí. E quando cai uma outra questão, eu falo que se você não sabe o atalho, é aquele desespero total, né? Você imagina, poxa, às vezes é um atalho simples, mas que você não procurou observar ele. Esses atalhos do dia a dia, usualmente, você precisa saber. Então, cuidado. Aqui no Writer, para me criar um documento, é Ctrl N. Por que eu estou falando no Writer? Porque o Word vai ter um outro atalho um pouco diferente, tá? Depois eu vou falar dele também. Então, olha lá, o que ele faz? Ó, abre uma nova janela com um novo documento em branco. Se pressionar da seta para baixo, abre um menu que oferece alguns formatos prontos de documentos, inclusive outros formatos de arquivo da família LibreOffice, no meu caso, que é o que eu estou usando, na nova apresentação, nova planilha. Que é quando você abre aqui, ele vai te dar a opção de nova apresentação. E é um detalhe importante. Por que eu coloquei planilha? Porque quando você abre essa setinha para baixo, olha que legal. O Writer, ele é diferente do Word. Aqui, ele, além de permitir você criar um documento, preste atenção, a setinha para baixo. Em vez de criar somente o documento, você pode também criar uma planilha de texto, uma planilha do programa Calc, uma apresentação do Impress. Ele abre outras opções de aplicativos dessa ferramenta LibreOffice. Se for do OpenOffice, a mesma coisa. Tá? Então, fiquem atentos quanto a isso. Porque eu já vi questão se perguntando, se clicava nesse documento, se permitia, ao clicar na setinha, se permitia a criar uma nova planilha. Permite, pessoal. Tá? Além de criar um documento, ele também permite criar uma planilha, se você clicar onde? Na setinha para baixo. Professor, e se eu clicar só no botão? Vai criar um documento. Ctrl N. Beleza? Ok. A outra opção, que é a pastinha, para você abrir um documento. Quando você abre um documento, você pode usar a tecla Ctrl mais O. Abrir documento no Writer, Ctrl mais O. Ao clicar nisso, você também estará abrindo alguns documentos. Quando você clica na setinha para baixo, também ele vai te dar o quê? Uma opção, pessoal, de todos os arquivos, preste atenção, todos os arquivos recentes que foram abertos ou que foram utilizados dentro deste computador. Tá? Então, dentro da primeira opção, eu clico lá, eu tenho a opção de criar novos documentos, não só de texto, mas de planilhas, de apresentação. Como agora o próximo também tem a opção de abrir documentos recentes que foram salvos. A opção salvar, que é o disquete, né, que a gente tem aqui, ele tem uma coisa interessante, que é além de salvar dentro dele, se eu clicar na setinha para baixo, eu vou ter outras opções, que além de salvar, eu vou ter a opção de salvar como. Tá? Essa opção de salvar como, que é a opção Ctrl mais Shift S, que é o atalho dela, preste atenção que ela é diferente de Ctrl mais S. Muito cuidado, gente. Lá no editor de texto Word tem um outro atalho que faz a opção de salvar. Tá? Aqui é Ctrl S. Lá é um outro atalho, Ctrl B. Okay? Então, fiquem atentos a isso aí. É muito importante saber o atalho de cada um. Depois eu vou fazer um comparativo com vocês, para que vocês possam lembrar disso. Faça uma tabelinha para que você lembre disso aí mais fácil, tá bom? A outra ferramenta que a gente tem, que eu comentei com vocês, que é exportar o arquivo no formato PDF. Por quê? Porque não tem essa opção aonde? Dentro de salvar. Lá dentro da opção salvar não vai encontrar a opção do PDF, você tem que acionar essa opção dentro de arquivo, a opção exportar em PDF, ou simplesmente clicando aonde? Na ferramentinha exportar PDF. A opção imprimir, que é o famoso Ctrl P, impressorinha. Percebe comigo, pessoal, que os desenhos são muito intuitivos? Eu tenho que ter bastante atenção quanto a isso. Por quê? Porque às vezes nas provas cai só para você analisar o desenho. Olha lá, tranquilo. Né? Disquete, retoma-se a salvar. Documento em branco, retoma-se a criar um novo. Uma pastinha aberta, retoma-se a abrir um documento. Ó, um símbolo do formato lá do Adobe, retoma-se a um PDF. O símbolo da impressora, retoma-se o que? A imprimir um documento. A opção impressorinha, ó, com uma lupa, você vai fazer o quê? Visualizar aquele documento que você está fazendo. E a visualização deste documento, ela também pode ser utilizada através de um atalho chamado Ctrl Shift O.
onde você vai visualizar o documento para que você posteriormente ali, verifique se ele está no formato que você quer que saia dentro do papel. Próxima opção, tesourinha. Tá? A minha tesourinha, ela está no formato que a gente chama formato esmaecido. Tá? Significa que ele não está tão evidente, né? Igual o objeto da impressora aqui, ok? Então preste atenção. Recortar, copiar e colar são recursos utilizados constantemente. Então vocês vão perceber que eles estão juntos aqui, ó. Recortaram a tesourinha, copiaram um papel sobre o outro, colaram uma pastinha lá, ó, né? Como se fosse uma pastinha de acrílico, com um papelzinho em cima, colando, né? E eu tenho os atalhos para eles. Copiar Ctrl X, recortar Ctrl X, copiar Ctrl C, colar Ctrl V. E aí eu quero deixar já uma informação importante. Observa lá que o colar, ó, tem uma setinha para baixo. Toda vez, gente, eu expliquei nas outras ferramentas, que tem essa setinha, tem subopções ali para baixo. Você vai perceber que quando você for colar, tem um recurso que a gente chama de colar especial. Esse recurso de colar especial é muito importante, por quê? Tem momentos que vocês vão copiar alguma coisa, por exemplo, da internet, de um outro documento, e esse documento já está pré-definido, já está formatado ali. E como esse documento está formatado, ao trazê-lo para o seu texto, ele vem com aquelas formatações que estavam lá. De repente, com texto, a fonte Verdana, tamanho 14, cor verde, aí você torce, né, para outro time de outra cor, né? Aqui no Goiás, a gente fala que tem Goiás e Vila, né? O pessoal aqui, verde e vermelho, mistura. Então você tem lá o verde, né, que é o Goiás, aí você quer colocar dentro de um documento que está vermelho de Vila Nova. Não vai dar certo, né? Então o que você vai fazer? Você, ao invés de colar este documento, você vai usar um recurso chamado de colar especial. Lá dentro de colar especial, ele vai te dar a opção de você colar no formato padrão daquele documento, que se tiver padrão como vermelho, vai ficar tudo vermelho, com a fonte que você já escolheu. Num formato sem formatação, ou seja, ele vem com nenhuma formatação, vai tirar as cores, o tamanho e colocar o formato sem formatação nenhuma, ou simplesmente colar igual estava, tá? Então você define o tipo de formatação que você vai fazer isso, utilizando a setinha para baixo. A outra formatação, outra ferramenta que a gente tem, que é esse pincel, chamado clonar formatação. Gente, esse pincel é muito útil no dia a dia, tá? Principalmente quem trabalha com formatação de documentos. Por quê? Novamente, imagine que você tem um texto, e esse texto ele tem algumas formatações. Ele tem sublinhados, ele tem sobrescritos, ele tem negrito, e aí você quer que esse texto fique idêntico, fique igual ao texto que você estava o quê? Utilizando. Então, quando você faz isso, você quer copiar essa formatação de um lugar para outro. Então, quando eu quero copiar essa formatação, eu vou usar esse pincel. Então, imagine só que numa linha eu tenho um texto cor vermelha, tamanho 15. Na outra linha, eu tenho um texto diferente, na linha 2, um texto diferente, tamanho 12, fonte Verdana. Eu quero passar as formatações da linha 1 para a linha 2. Preste atenção. Formatações. O que ele faz? Eu vou selecionar esse local que eu quero fazer, tirar a formatação, copiar a formatação, seleciono ele, clico nessa ferramentinha chamado clonar formatação. O meu mouse vira um pincel. E aí eu vou lá na linha 2 e seleciono. Quando eu selecionar na linha 2, ela vai copiar as formatações da linha 1, idênticas. E aí fica um detalhe, preste atenção no que eu estou falando. Ele vai copiar a formatação, ele não copia o texto continua igual, tá bom? Não muda-se o texto, ele apenas muda quem? A formatação. Olha, o clonar formatação funciona da forma muito similar ao da Microsoft Office. Lá no Office também existe essa ferramenta, depois eu vou explicar melhor. Desfazer, ou Ctrl Z, que é essas setinhas que a gente tem, né? Então a gente tem uma setinha que é uma setinha para a sua esquerda, uma setinha lá para a sua direita, é o famoso Ctrl Z, o desfazer. Eu tenho o Ctrl Z para desfazer e o refazer, Ctrl Y. Muita gente se atenta muito ao Ctrl Z, e eu vejo algumas questões cobrando atualmente o Ctrl Y. Então o que seria o Ctrl Y? Você digitou algum documento e, porventura, você percebeu que numa determinada linha você não queria continuar esse documento e você digitou alguma coisa a mais, você abre lá e apaga.
Apagou. Só que na hora de apagar, você apaga muito. Acabou apagando o que você não queria. O que você tem que fazer? Você pode usar, então, o recurso Ctrl Y ou refazer. Ele vai clicando, ele vai refazendo passo a passo aquele conteúdo ali. Tá? Então, Ctrl Z desfaz, Ctrl Y refaz a sua utilização, suas alterações no documento, que no nosso caso é essa ferramenta aqui. Continuando na barra de ferramenta, a próxima, que é a nossa lupa. Dentro dessa ferramenta, essa ferramentinha lupa, preste atenção, a lupazinha lá com um lápis, ó, o que ele faz? Localiza e substitui. Preste atenção aqui, ó, por quê? Porque lá no editor de texto você vai ter a opção localizar é uma, substituir é outra. Aqui não. Aqui é um só. E olha o atalho dele, Ctrl H. Diferente lá do editor de texto da Microsoft, que era Ctrl L, tá? Vocês estão vendo na aula de hoje lá que eu vou falar, lá é Ctrl L. Aqui é Ctrl o quê? H. Na opção Ctrl H, você vai pegar, clicou, ele te dá a opção tanto de localizar alguma palavra dentro do editor, quanto de substituir. Imagine só que você esteja ali algumas palavras repetidas no seu texto. E porventura, essas palavras que estão repetidas, você quer trocar elas por uma palavra diferente. O que você vai fazer? Vai abrir a opção Ctrl H, ele vai localizar. E você digita essa palavra, ele localizou ela e você manda fazer o seguinte, substituir pelo outro nome que você quer. Ele vai substituir todas aquelas palavras do seu documento pelaquela necessária. Utiliza-se muito isso quem vai na internet buscar algum texto, né, quer mudar alguma palavrinha ali dentro desse texto. Então, opção Ctrl H. Próximo atalho, que tem um ABC, com um Vzinho, ó, ABC. Preste atenção que este Vzinho aqui, ó, ele significa que está fazendo uma ortografia gramatical. Ou simplesmente a tecla de atalho, F7. Ortografia gramatical é, ele toda vez que você digita alguma palavra que o seu editor não reconhece no banco, não significa que essa palavra está errada, hein, gente? Cuidado. Porque tem algumas palavras dentro da língua que ela ainda não foi inserida no banco ali. E aí pode acontecer dele não reconhecer aquela palavra. E aí ele já identificar como ela está o quê? Errada. Não significa que ela está errada, significa que ela não está encontrada no seu banco de dados. E aí ele sublinha aquela palavra com a cor, né? Sublinhando ali de vermelho. Quando você aperta F7, ele vai fazer uma correção ortográfica em tudo. Próxima tecla é o famoso caractere. Eu até destaquei ele para vocês, que é essa ferramentinha aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente chama isso aqui, é muito conhecida como, o pessoal chama de parágrafo, os digitadores utilizam ele demais para fazer monografia, que é ao você começar a digitar um documento, toda vez que tiver um parágrafo, aparece um pezinho desse aqui ao contrário. Toda vez que tiver um parágrafo, ele põe um pezinho. E aonde você tiver espaços entre palavras, ele põe um ponto no meio da folha. Então isso aí significa o quê? Que se você tiver 2 pontos, tem 2 espaços. Se você der 2 entros, vai ficar 2 P's. É para evitar que você, no seu documento, misture espaço com parágrafo. Ou enters, espaçamento das linhas com espaçamento de parágrafo. Então, utiliza-se essa ferramenta aqui, ó, é o F10, ou Ctrl F10, ou simplesmente caracteres não imprimíveis, que são esse cara aqui, o próprio não fala, caracteres não imprimíveis. Quando você estiver digitando o texto, se você por acaso aperta esse atalho F10, desespera, né? O cara aperta lá, Ctrl F10, o cara fala, poxa, apareceu aqui tantos negócios, fala assim, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu quero imprimir esse documento. Você pode imprimir ele normal, porque não vai sair esses caracteres. São caracteres não imprimíveis, não saem na impressão. Inclusive, já vi cobrar na prova, e coloca lá um documento para vocês. E aí, coloca esse documento com esses caracteres e fala o seguinte. Em alguns casos, ele pergunta qual foi a ferramenta utilizada, ou o atalho da ferramenta utilizada, Ctrl F10, ou simplesmente ele pergunta se aquele documento, ao imprimi-lo, vai imprimir aqueles caracteres. Claro que não vai imprimir, nem vai gerar erro nenhum, vai imprimir normalmente o seu documento, sem nenhuma alteração. Inserir tabela, que é a nossa próxima ferramenta. Observe de novo, mais uma ferramenta que tem a setinha para baixo. A ferramenta de inserção de tabela, ela aqui agora a gente vai trabalhar, ó, com o Ctrl F12.
Estou digitando um texto no Writer e quero inserir ali uma tabela para me trabalhar. Não quero usar o mouse? Ctrl F12, ele já vai me dar dimensionamento. E aí eu vou poder fazer a inserção. Ó, abro o menu Inserir Tabela. Por meio da seta, o usuário pode fazer uma inserção rápida, selecionando dinamicamente o número de colunas e tabelas do documento. Pronto, você fez lá, inseriu. Tá? Professor, mas se eu não clicar só na ferramenta, se eu clicar na setinha, o que vai acontecer? Quando eu clico na seta, ele abre para mim umas subopções, onde eu posso colocar tabelas pré-definidas, que já tem modelos. Eu posso fazer uma formatação personalizada da minha tabela, e ali eu vou escolher qual tipo de tabela que eu vou utilizar. Tá? Então, a ferramenta, inserção de tabela, que é esse símbolo, eu aperto o Ctrl mais F12. A próxima ferramenta, conhecida como figura, bem intuitiva, ó, tem um símbolozinho da figura, ó, uma arvorinha, oferece a opção de inserir o quê? Figuras de documentos. Toda vez que você precisa de inserir um objeto de figura, o que são objetos de figura? Lá na aula de Windows eu falo, são aqueles arquivos de extensão, ó, JPG, BMP, GIF, PNG, são arquivos de extensão de imagem que você quer inserir aonde? Dentro do seu editor. Ele vai estar clicando lá e você vai inserir. Gráfico, símbolo de gráfico, ele te proporciona a inserção de vários tipos de gráfico. E aí preste atenção, professor, só vai inserir gráfico de pizza? Não, esse é o símbolo da inserção de gráfico. Mas se você clicar ali, ele tem outras opções, tá? Outras opções que você pode escolher para estar inserindo. Pode ser ali um gráfico de barra, um gráfico de linha, um gráfico de colunas, tá? Você vai definir, escolher qual gráfico que você quer utilizar. Outra ferramenta que a gente tem é o que? A caixa de texto, tá? A caixa de texto, que é essa ferramentinha aqui, ó. Para que ela é útil? Poxa, professor, eu estou mexendo com texto, eu vou pôr caixa de texto, como assim? Preste atenção, quando você insere uma caixa de texto dentro de um documento, este texto ele tem agora a funcionalidade de um símbolo, de uma imagem. Você pode manipular, arrastar ele para lugares diferentes do seu texto, diferente de um texto que você está digitando, que só tem linhas específicas. Então, com a caixa de texto, eu posso pegar esse objeto e transformar ele como se fosse uma imagem, arrastando no meio do meu texto. E ao fazer isso, eu clico naquela ferramenta que vai me proporcionar uma caixinha. Preste atenção que, por padrão, essa caixa de texto ela vem pontilhada e ela não aparece bordas em volta dela. Para que apareça essa borda, eu tenho que definir a opção de inserir essa borda, e eu posso colocar borda dupla, borda mais espessa, bordas desenhadas. Dentro dessa caixa eu posso fazer uma série de bordas. A gente usa muito isso quando quer fazer, por exemplo, um cartão, né, uma capa, né, um documento com bordas. Você cria ali uma caixa de texto e trabalha com esse documento de uma forma que você possa ter mais liberdade com esse texto. Outro campo, que é o inserir quebra de página, e aí eu fiz também mais uma observação aqui, ó, porque esse recurso ele é um recurso muito interessante. Porque quando você insere uma quebra, ele faz o seguinte, a partir daquele momento, ele entende que aquele documento é um novo documento para ser editado dentro do mesmo. Olha só que legal, né? Ó, recurso importante porque obriga o próximo conteúdo do texto a começar na página seguinte. É um recurso muito útil quando estamos modificando partes anteriores do documento. E não desejamos que determinado conteúdo saia do lugar nas páginas seguintes. Então, imagine só que eu estou digitando um documento e aí eu tenho que inserir imagens. E aí eu falo o seguinte, poxa, eu quero que essa imagem não saia daquela posição. O que eu faço? Eu insiro uma quebra. Tá? A opção também de inserir quebra de página é muito útil quando você quer fazer numeração de página, onde você quer começar a partir de uma numeração específica. Eu uso também a opção inserir quebra de página. Outra opção, inserir campo, que é a próxima da quebra. Essa inserir campo, eu vou estar utilizando, ó, permite que a inserção de campo específico, como número de página, data, hora, título. Poxa, imagine que eu estou fazendo lá um documento, aí lá embaixo, eu quero inserir um campo para marcar, por exemplo, que eu escrevi, eu adicionei alguma coisa lá, uma observação. Então eu coloco um campinho que eu coloco no rodapé ou no canto inferior, onde que eu quiser, na parte superior, eu vou inserir esse campo como se fosse uma caixinha de texto, tá? Ele vai ser inserido ali. A outra opção, caracteres especiais, que é um símbolozinho aqui, ó, tá? Esse símbolo de caracteres especiais, ele abre para mim um menu, quando eu clico nele lá, ó, vai abrir um menu com vários
símbolos para que eu possa escolher, né? E esses símbolos vão depender das fontes que estão pré-definidas do seu sistema operacional, porque é dali que ele vai puxar esses símbolos. Então, quando você instala o seu sistema operacional, o Windows, que eu vou falar melhor disso, mas dentro do Windows, lá dentro do Linux, o sistema que você estiver usando, ele vai ter as fontes padrões, né? A fonte Symbol, fonte Windsor. Então, vai ter várias fontes lá, e aí dentro dessas fontes existem alguns símbolos. Se você quiser mais símbolos, você instale outros símbolos, outras fontes, que ele vai mostrar para vocês aí, tá? A outra ferramenta que a gente tem, que é a ferramenta de link, que é a próxima ferramenta lá, ó. O que é linkar? Linkar, o nome está falando, ó, ligando. Muito utilizada quando você está com um documento e aí você fala o seguinte, poxa, eu quero poder clicar nessa palavra e essa palavra abrir para mim uma página na internet, ou abrir uma pasta do meu computador, ou abrir um arquivo do meu computador. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa palavra, vou selecionar essa palavra, clicar naquela ferramenta do link, tá? Ou simplesmente Ctrl K, né? Esse Ctrl K, ele já abre uma janelinha para mim, e aí nessa janela eu vou escolher onde é o arquivo que eu quero, ou se é uma página, digito o endereço dela e salvo. Pronto. Ao fazer isso, quando eu abrir esse documento, essa palavra que está linkada, se eu clicar nela, ele já me direciona para onde eu quero, tá? Outra opção é inserir nota de rodapé e inserir nota de fim. Cuidado, a nota de rodapé e nota de fim, né? Muito parecido, né, pessoal? Inserir nota de rodapé na página, insira nota de fim no documento. Nota de rodapé, pessoal, preste atenção, nota de rodapé, ela vai ser duplicada em todas as páginas. Nota de fim é só na última página do documento, tá? A dica é essa, para vocês identificar que é diferente, que é lá a opção. Professor, a opção de nota de rodapé, eu tenho também cabeçalho? Sim, mas na opção de rodapé você vai encontrar também a opção de quê? Cabeçalho. A outra ferramenta, indicador, esse símbolo, né, que é a nossa próxima ferramenta, coloca uma marcação no indicador do favoritos. Você marca a opção favoritos lá e cria um favoritos para aquele determinado ponto do seu documento. Outra ferramenta que é por último, que é a nossa mostra de função de desenho. E aí, quando você clica nessa opção, ele abre um leque de desenhos para vocês. São desenhos simples, tá, gente? Não é nada muito sofisticado, mas é aqueles desenhos simples, né? Dentre os desenhos, olha que legal, vocês vão encontrar lá um T, que ele serve, na verdade, para fazer uma caixa de texto, para que você digite um texto específico ali. Tem a opção de desenho, de lápis, que você pode desenhar até uma tabela, tá, dentro dessa caixa de desenho. E tem outros símbolos. Professor, eu quero fazer uma nuvem e escrever dentro dela. Posso fazer? Pode, dentro dessa ferramenta, tá, de inserção de desenhos, que fica, ó, na nossa última opçãozinha ali. Muito bem. Ali nós encerramos agora a barra de ferramenta padrão. Pessoal, viu o tanto de ferramenta que a gente tem? O que eu te oriento? Pega essas ferramentas e vai estudando cada uma. Eu expliquei para vocês o que é a função de cada uma, vai pegando, vai fazendo. Teste isso no seu computador, teste isso no dia a dia, porque você vai treinando isso vai ficar hábito para você. Então, eu sempre falo o seguinte, todo mundo reserva, né, horário de estudo, né? O cara vai lá, reserva hora para estudar direito, reserva hora para estudar constitucional, hora para estudar a matéria específica. E esquece de reservar uma hora para estudar informática, né? A informática fala assim, não, é muito chato. Tá, gente, mas não é questão de ser chato, é questão que você precisa de aprender isso para poder fazer a prova. E como é que você vai fazer isso? Instalando o software, treinando em cima desse software, tá? Então, passe a ferramenta, clique nas ferramentas, vá tendo esse hábito, que no dia da prova, ao fechar o olho, você vai lembrar da posição. É igual, eu sempre falo que é igual você usar o Facebook, né? Ou o Instagram, ou o WhatsApp. Tem que se fechar o olho, você modifica todas as posições dos atalhos ali, e são vários atalhos. Aqui é a mesma coisa. Se você começar a utilizar, você vai perceber que vai ficar mais fácil de você lembrar disso. Utiliza de vez em quando o atalho, de vez em quando você usa a ferramenta, para começar a memorizar, principalmente esses principais. Formatação, a ferramenta de padrão e agora a ferramenta de formatação. A ferramenta de formatação vai seguir a mesma ideia lá da ferramenta padrão. Ela vai seguir essa ideia, gente, de você ser intuitivo. O símbolo te induz ao que faz. Preste atenção. A primeira delas aqui, ó, tá vendo esse símbolo, ó? O que ele fala aqui? Estilo padrão. O que está estilo padrão? O meu documento.
O meu documento está no formato padrão. Se eu clicar aqui, ele vai mudar para mim o meu documento do formato que eu quero. Por exemplo, ao invés de ele começar com a fonte Arial, tamanho 12, alinhado à esquerda, ele de repente vai começar Verdana, tamanho 14, justificado. Tudo preto. Pronto, é um estilo de formatação. Então, esse estilo de formatação eu posso escolher alguns pré-definidos ou simplesmente eu posso vir aqui e formatar, escolher o formato que eu quero. Então, quem vai fazer isso sou eu vou definir aqui, tá? Existe ainda a opção de fonte, e aí dentro da opção fonte eu vou escolher tipo de letra, e é bem interessante que eu posso escolher o tipo de letra e o tamanho dela. A opção próxima é efeito de texto, ó, que aí eu vou ter os efeitos, tá vendo aqui, diferentes. E aí vai depender de cada versão que você estiver usando do Writer, mas você vai perceber que o meu aqui está minúsculo, é negrito, está mais escuro. O Azinho está mais deitado, itálico. O Azinho está sublinhado, Agora preste atenção, se por acaso lá no seu tiver maiúsculo, não muda nada. Ele vai estar maiúsculo aqui, o A maiúsculo negrito. O A deitadinho, itálico. O A sublinhado, tá? A única coisa que eu quero sempre observar e falar com atenção é que alguns editores lá no Word, por exemplo, esse sublinhado, ele vem com a setinha para baixo, que você pode definir que sublinhado que você quer. Se é um sublinhado duplo, se é um sublinhado taxado, o tipo de sublinhado que você quer, pontilhado, né, você define. E os atalhos, preste atenção, que no Word é diferente, hein? Ó, negrito, Ctrl B, itálico, Ctrl I e sublinhado, Ctrl U. Eu ainda vou ter a opção de mais alguns tipos de efeito, que é o taxado. Ele está oculto aqui, tá? Mas vai ter lá na sua ferramentinha, se você clicar na setinha para baixo, vai aparecer, que é o taxado, que é esse Azinho com risco. Existe ainda, ó, o subscrito e o subscrito. Sub e sob, né? Eu ainda vou ter o A com o X, que é tirar a formatação. Tá? Olha, taxado, someado, sobrescrito, subscrito, limpar formatação, que é o Ctrl M. Tem lá, ó, esse limpar formatação, ele é similar àquele recurso que eu falei para vocês, de copiar um texto. Você copia um texto lá da internet. Esse texto já tem algumas formatações, cor, tem lá fonte, tamanho da fonte. Você vai trazer para o seu documento que você está utilizando, se eu trazer, vem igual. O que você vai fazer? Você coloca esse texto, ficou tudo formatado, o que você faz? Você seleciona ele todo, aperta esse Ctrl, esse A com o X, pronto, vai tirar toda a formatação, vai ficar a formatação padrão. É o mesmo que você usar o quê? Ctrl, Shift V ou colar especial, e aí escolher a opção que texto sem formatação. Existe ainda a formatação de cores, né? Que é a ferramentinha de formatação de cores. E aí essa ferramenta de formatação de cores eu vou ter, ó, o A, que é para você escolher com um risco embaixo, colorido vermelho, para você mudar a cor. Um pincel com risco embaixo é para você fazer uma marcação. E a ferramentinha de 2 riscos com a barrinha, ele vai fazer o quê? Mudar o plano de fundo desse texto. A cor do fundo do texto é diferente, tá? Dessa outra opção aqui, ó. Então, ajusta a cor de fonte, aplica realce sobre a fonte e modifica o plano de fundo. Então, perceba que o realce da sombra é diferente do plano de fundo, tá? E eu ainda tenho a marcação de numeração, ferramentinha marcação de numeração, de cá, e marcadores. Essa ferramenta de formatação de marcadores e numeração, ela vai te dar a opção, a numeração tanto de você colocar em números, 1, 2, 3, letras do alfabeto, números decimais, números de algarismo romanos. Tá? Aqui você vai estar definindo qual o tipo que você quer usar. Professor, eu posso usar um atalho? Sim, olha lá. Inserir número F12 ou marcadores Shift F12. Existem ainda os alinhamentos. E aí no Writer também tem os mesmos alinhamentos que eu tenho lá no Word, que é alinhado à direita, alinhado à esquerda, justificado, centralizado. E é bem intuitivo, ó. Preste atenção, ó. Tá vendo que tá todos os risquinhos estão alinhados aqui do lado esquerdo, ó? Alinhado o quê? À esquerda. Ó, os riscos estão, ó, alinhados ao centro, ó. Vendo? Desalinhou dos dois lados. Alinhado à direita. Esse aqui, ó, tá vendo, ó? Riscado dos dois lados e tudo alinhadinho. O que ele fez? Ele justificou. Ele aumentou os espaços no meio das palavras para que as extremidades
ficassem todas alinhadas. E as atalhos são bem tranquilos, olha lá, ó. Eu quero alinhar à esquerda, ó, Ctrl L. Eu quero alinhar ao centro, Ctrl E. Eu quero alinhar à direita, Ctrl R. Eu quero justificar, Ctrl J. Uma dica que eu sempre vou dar, até vou falar disso para vocês melhor, os editores de texto Writer é diferente do editor de texto Word, porque o Writer, os atalhos, eles mantêm a língua inglesa, tá? Você pode perceber lá, ó, que o left, né, o R de ring, né, então direito, esquerdo, né, e a estrelinha, né, o espaçamento entre linhas, que é você poder justificar o seu documento com um espaço maior. Geralmente, o pessoal que gosta de fazer monografia, né, fazer documentos de ata, memorandos, né, dentro dos órgãos públicos, você acaba tendo a necessidade de colocar um espaçamento padrão. A própria redação oficial da presidência, ela fala, né, alguns espaços padrões que vocês têm que definir dentro de um documento. E aí você pode definir isso aqui, ó, clicando na setinha, e vai ter a opção de pôr 1,5 para o padrão, 2, 1,5, ou você arranca esses espaçamentos, tiram todos eles, marca lá a opção e define esse espaçamento. Então, o símbolo é esse. Ele é muito parecido com o justificado, só que aqui tem um espaço maior entre as símbolos e uma setinha para baixo e para cima. Eu ainda vou ter a opção de aumentar ou diminuir estes, né, espaçamento, aumentar ou diminuir o espaçamento de cada parágrafo de um para o outro, tá? E eu também tenho a opção de aumentar ou diminuir o recuo. Preste atenção. Quando você cria um parágrafo, você vai observar que lá do seu lado esquerdo tem lá, te dando a dimensão. De um parágrafo para outro, eu posso diferenciar com essa ferramenta em cima aqui, aumentar e diminuir o parágrafo. Só que, no entanto, o aumentar e diminuir o recuo é diferente. É aquele recuo inicial, que você começa o texto e tem um parágrafo maiorzinho lá, tá? Eu ainda coloquei até a observação. Se você tiver observar no Microsoft Office, ele traduz os comandos, né, dos atalhos para o português, o que não acontece aonde? No LibreOffice, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, por isso que os atalhos, vocês vão perceber que do Libre, do Calc, geralmente segue o atalho, a abreviação da palavra em inglês, diferente do que acontece no Word, no Excel, que é uma abreviação da palavra que é em português. Eles aportuguesaram, então eles traduziram, desculpa, e acabou utilizando esses atalhos aí. Beleza, pessoal? Então, essa primeira parte, nós vamos estar falando, então, falando da barra de ferramenta padrão, a barra de ferramenta de formatação. Vou finalizar com vocês a parte de barra de ferramenta lateral, tá? E essa barra de ferramenta lateral, aquela que eu tenho disponível ali, né, do meu lado direito. Então, eu tenho aqui, ó, as propriedades, que é a minha chavinha lá, ó, tá vendo? Ela te dá acesso a algumas propriedades das células, quanto às características, forma, formatação de números, alinhamento. Eu ainda tenho a estilo de formatação, que ele vai fazer uma formatação específica daquele estilo do documento que você está trabalhando. A galeria, que é muito parecida com inserir imagem, mas aqui vai te dar um menuzinho de galeria. E navegador, que é F5. Ó. Esse navegador, que é esse símbolo aqui, ó, foi uma coisa interessante. Exibe um menu que permite ao usuário navegar pela planilha através de objetos manipulados e controlados pelo Calc, como planilhas, nomes, intervalos, objetos de desenho, anotações, entre outros. Além dele poder fazer isso no Calc, ele também faz isso no Writer, no texto. Tanto planilhas quanto dentro do texto, você vai poder ter essa opção. Então, clicou lá na opção configurações de barra, você vai clicar nessa setinha que fica do seu lado direito. Se você clicar nela, ele vai abrir esse menu e abre esse submenu, que além de ter a opção lá de documentos, você também vai te dar a opção de abrir algumas funções. É outra coisa muito interessante no Writer. O Writer tem um vínculo com o Calc, que ao você utilizar a opção de fazer uma tabela, se dentro dessa tabela você colocar o sinal de igual, ele vai entender que você vai fazer uma função. E aí, essa função você vai estar trabalhando, ok? Na próxima aula a gente continua. Um abraço.